A nossa proposta é a prática da arquitetura no pleno exercício da liberdade. Nós entendemos que a arquitetura ela abrange assuntos muito diversos e com muitas possibilidades de leitura. Então é difícil a gente falar numa arquitetura certa e uma arquitetura errada, né? A gente acredita que a boa arquitetura ela nasce com o exercício dessa liberdade, uma liberdade de questionamento, de inovação, criação, experimentação, que esses são os componentes que nos fazem exercer, né, a busca dessa boa arquitetura. E tudo isso com a finalidade de construir um ambiente com melhor qualidade, melhor conforto e desempenho para o usuário, né? Seja numa pequena casa, seja numa vila, num bairro ou numa cidade. Ainda que as nossas atividades estejam mais restritas a programas e escalas menores, a gente tem uma vontade de poder exercer isso em programas e escalas maiores, né? Para contribuir com essa construção da cidade. E isso, do ponto de vista profissional, é a nossa ideia de ter um escritório, né? Poder exercer isso com autonomia e independência. E do ponto de vista pessoal, eu acho que a prática de um escritório de arquitetura é muito interessante e dinâmica, porque cada projeto é muito enriquecedor assim, para a nossa formação de visão de mundo, né? Então, acho que a gente está sempre formando a nossa visão de mundo enquanto exercemos arquitetura aqui no escritório, no nosso dia a dia. Então, isso é muito enriquecedor e acho que é uma atividade que é para a vida toda, assim. Bom, brevemente, essas são algumas posições, né, do nosso escritório, o que a gente acredita e por que nós estamos aqui todo dia fazendo a nossa arquitetura.
trajetória do escritório foi quando eu e o Thiago entramos na faculdade, na FAO, e começamos a perceber que a natureza do edifício, a forma como ele se organizava, era de uma forma diferente. Era um prédio que não tinha portas, não tinha divisão exata entre os ambientes, você entrava num lugar e saía do outro sem muito saber. As circulações eram todas muito plenas e visíveis, ou seja, ao redor de um pátio as pessoas circulavam e a gente conseguia ver o que as pessoas estavam fazendo. Então isso começou a gerar alguns princípios de que a arquitetura pode, de fato, inventar formas de relação humana. Então, por exemplo, essa formação humanista, essa construção humanista que com um pátio no meio, todas as pessoas olhando entre si, na formação de um aluno, na qual você consegue enxergar todas as pessoas que estão ali estudando também arquitetura, cada um da sua forma, você faz com que você se influencie e aprenda com todo mundo que está ao lado. É diferente de um prédio em que ele é completamente organizado, fechado, salinhas, essa sala é para isso, essa sala é para aquilo, essa sala é para aquela, na qual você acaba ficando limitado à criação e à observação de outras coisas. Então, acredito que esse foi um dos princípios no qual a gente começou a pensar uma arquitetura que ela pudesse ser de fato livre. Uma coisa que o Paulo Mendes da Rocha fala é que a biblioteca do arquiteto é a cidade, transcendendo um pouco esse limite do prédio físico da FAO, faz a gente entender que, como arquiteto, a gente deve observar as coisas e ter na mão a capacidade de julgar o que deu certo, o que deu errado, como que as coisas se constroem, como que as relações se constroem, baseadas em algumas decisões de arquitetura. É muito claro, por exemplo, quando se vê uma cidade de cima, hoje no Brasil, por exemplo, as grandes cidades, aquilo está praticamente escrito um mapa de exclusão social. A FAO veio de um programa da Bauhaus, a escola alemã de ensino de arquitetura, no qual todo arquiteto ele deveria ter uma formação plena, seja estudando um pouco de arte, estudando arquitetura, estudando design, estudando as escalas do projeto, estudando literatura, estudando música. E a gente começa a perceber que essa formação humanista inicial é a que faz com que depois, profissionalmente, você possa escolher os seus caminhos através da técnica, através da profissão, através do mercado de trabalho, tudo isso. Bom, da metade em diante da FAO, a gente conheceu o trabalho de um arquiteto que chama Herman Hertzberger, um holandês, escreveu um livro que chama Lições de Arquitetura, no qual ele procura mostrar a arquitetura que ele fez no pós-guerra, com foco na reconstrução do país, considerando a pequena escala, pequenas intervenções e as grandes consequências que isso podia gerar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então ele desenhava uma pequena praça, ele desenhava um pequeno murinho, um banco, fez um projeto de um conjunto de escolas baseadas no ensino montessoriano, da experiência, da descoberta, da construção. E depois disso a gente ficou com as ideias e ficou com essa curiosidade de conhecer o trabalho dele e conseguimos fazer um intercâmbio com a faculdade de Delft, entre a FAO e a faculdade de Delft, e a gente ficou lá 8 meses estudando um pouco isso. Mas quando a gente chegou, a gente percebeu que a caixa de ferramentas, a forma como a Holanda e
e a escola tratava da arquitetura era muito diferente da FAU, como esperávamos que isso fosse. Então a FAU, que tinha aquela circulação toda fluida, funcionava de uma forma muito mais humana, mais orgânica. Lá era um prédio de 12 andares, com grandes elevadores, cada andar era um departamento. E era impresso uma objetividade para a arquitetura que na FAU a gente não tinha. Lá a escola chamava TU Delft, era uma escola de tecnologia, técnica, e ela tinha esse objetivo de tratar os problemas de uma forma muito direta, que eu acho que é um pouco a raiz da cultura holandesa, pelo que a gente percebeu vivendo esse pouco tempo por lá. Então era um curso interessante em que tanto o governo quanto as pessoas, elas estimulavam a experimentação. Se você tinha a capacidade de ter uma ideia e propor como realizá-la, sem dúvida aquilo era feito. Então surgiam cidades como Roterdã, por exemplo, que foram devastadas no pós-guerra, que é um grande laboratório de arquitetura. E aí, mais uma vez, a frase do Paulo Mendes que vale, que diz que a biblioteca do arquiteto é a cidade. Lá é uma grande biblioteca, porque existiam muitas experiências, umas boas, outras nem tanto, mas que tratavam de desenvolver a forma como as pessoas procuravam morar e construir suas cidades de uma forma melhor. Bom, e depois, voltando da Holanda, a gente já estava aí por concluir o curso, e a gente teve aula com dois professores que foram muito importantes assim nesse final da nossa formação. Um foi o Ângelo Butti, que a gente começou a desenvolver depois alguns trabalhos com ele, e o outro foi o Marcos Acaiaba. São dois grandes professores e arquitetos que principalmente ensinou a forma de construir e a forma de projetar, já com uma visão um pouco mais madura. A gente já tinha passado por todas essas experiências iniciais de faculdade, vendo alguns países, alguma forma como as pessoas lidavam com os problemas do cotidiano e os problemas de arquitetura. A gente depois foi trabalhar em 2 escritórios. Eu fui trabalhar com o arquiteto chama Mário Biselli, e o Thiago foi trabalhar no escritório do Andrade Moretin. E lá também a gente pôde já começar a entender como é que é, de fato, a relação, o funcionamento de um escritório, como tocar esse negócio, como enfrentar os problemas do dia a dia, já de uma forma um pouco mais profissional. Então, em 2006, a gente decidiu montar um escritório e inicialmente montamos eram 5, depois a gente sintetizou esse escritório, no que sou eu e o Thiago agora, e a gente precisava de um nome, e a gente escolheu esse nome Obra Arquitetos por 2 motivos, assim, que também diz muito como que a gente procura pensar. Uma é a importância da construção, é um saber técnico, como as coisas de fato são feitas, para que a gente consiga defender as nossas ideias e mostrar que elas de fato podem ser construídas. Então, o conhecimento técnico é uma coisa que é muito importante. E outra parte do nome é a construção humana, a obra humana, nesse sentido que a gente enxerga esse nome. Então, é um esforço, através da técnica, de realizar um desejo humano.
projeto, é importante considerar dois aspectos. O primeiro são as pessoas. Quais são as expectativas da pessoa quando ela decide fazer um projeto? Qual é o universo que ela está? Quais são os vocabulários que essa pessoa tem sobre arquitetura? Que lugares ela foi? Para que a gente possa ter ferramentas e instrumentos na hora de propor um projeto a ela. Outra coisa muito importante é a gente entender o local em que a gente está fazendo o projeto. A primeira parte seria essa leitura dos aspectos técnicos mais diretos, a orientação do solo, o tipo de solo, a inclinação, as circulações, a posição do terreno em relação à cidade. Mas, acima de tudo, é importante a gente observar o terreno e procurar ver quais são as oportunidades que ele te oferece. Eu acho que aí está um ponto central da sensibilidade do arquiteto. O Paulo Mendes da Rocha diz uma frase que eu acho que é muito inovadora quando diz que a arquitetura não é funcional, mas ela é oportuna e surge a partir de um desejo. Então essa oportunidade é o que faz o projeto ser especial. Então, um exemplo dessa oportunidade foi quando a Lina Bobardi foi chamada para fazer o projeto do Sesc Pompeia. E ela foi visitar um terreno que é na região ali da Barra Funda, um local aqui de São Paulo, próximo ao centro, que tem muitos galpões industriais, vários deles vazios. E o cliente, o Sesc, tinha uma proposta de fazer quadras, auditório, um espaço voltado a lazer, cultura e esporte. E ela, ao visitar o terreno, identificou que os galpões existentes poderiam ser transformados para esse novo uso de uma forma muito interessante. Então foi uma decisão da arquiteta em transformar o espaço e não destruir e começar um projeto de um terreno vazio. Um outro exemplo de prioridade e detecção de oportunidade que, ao meu ver, não foi tão bem sucedido, foi quando a USP foi fazer a expansão do campus aqui em São Paulo. Existia um projeto inicial em que ocupava-se os galpões abandonados da FEPASA, a rede férrea estadual. E esses galpões ficam principalmente na Moca, no Brás, também no centro expandido aqui de São Paulo. E então poderiam-se pegar esses espaços e transformar em faculdades, edifícios administrativos, laboratórios de pesquisa, sendo que toda a infraestrutura urbana já estava consolidada. E esse tipo de projeto traria uma grande transformação para o local, aproveitando todo o investimento que já foi feito em transporte, em infraestrutura, e dando um novo uso para a área. A opção que foi feita, infelizmente, do meu ponto de vista, foi construir numa parte de uma gleba doada, 10% de uma gleba foi doada para a USP, e o Estado investiu pesadamente numa infraestrutura que ainda é precária, para construir um campus numa área completamente afastada, com a alegação de que era um terreno doado, um terreno muito, muito barato. Então, pensando no ponto de vista econômico, também me parece melhor construir já em áreas em que a infraestrutura é consolidada. E o principal seria do ponto de vista humano, de considerar uma cidade e construir uma cidade que deve ser para todos. Bom, então para ilustrar a nossa prática no dia a dia, a gente resolveu mostrar esse projeto mais recente aqui do escritório. É uma residência em Belo Horizonte, no norte da cidade, num condomínio fechado. E para um engenheiro, um jovem engenheiro que
mora sozinho. Então, é um terreno de 15 por 30, ele tem 3 metros de desnível, ele é um pequeno aclive. Esse é o projeto para uma casa térrea. Então, nós temos aqui a chegada da garagem e depois pequenos desníveis onde a casa vai se acomodando no terreno. E essa ala, a gente fez um espaço totalmente integrado, onde colocamos depois os diferentes programas, sala de estar, sala de jantar, cozinha, churrasqueira e uma piscina nos fundos. E é interessante que nesses espaços nós começamos a trabalhar a cobertura para caracterizar, né, cada tipo de uso. Então gerou uma volumetria interessante, com uma iluminação zenital, que traz qualidade para esse espaço. E desse lado, os 2 quartos, banheiro, esses quartos podem servir como um pequeno escritório. Então, uma vez que nós lançamos as bases do desenho aqui, depois nós partimos o João para a maquetaria e eu para modelagem 3D, onde a gente trabalha numa sintonia muito produtiva. E nesse processo nós fazemos os ajustes necessários, o que são 2 frentes que se complementam e nesse momento, né, nós vamos avaliando ponto a ponto, aberturas, janelas, volumetria, rasgos, né, ajustes. E aí o projeto nasce depois com a maquete física e o modelo 3D. E aí a gente está pronto para apresentar isso para o cliente. Esse é o projeto da Associação de Engenheiros e Arquitetos de São José dos Campos, um projeto muito representativo para nós, de 2007, quando a instituição lançou um concurso público para as instalações da nova sede. Então, esse é um terreno de 700 metros quadrados, que apresenta características muito singulares e interessantes e também desafiador, que existe um desnível de 15 metros aqui, entre a cota da várzea do Rio Paraíba do Sul e o platô onde a cidade se desenvolveu, mas também ele oferece uma condição de mirante muito interessante, porque está de frente para a cadeia de montanhas da Serra da Mantiqueira. Então, uma vez identificadas essas características, o projeto propõe um diálogo com a topografia existente. É um edifício de 1.200 metros quadrados, que se desdobra em 5 níveis. Então, na parte superior, nós colocamos o grande acesso ao público, uma escadaria que leva a uma praça rebaixada. Essa escadaria também funciona como uma pequena arquibancada. E nessa praça rebaixada existe uma área sombreada que também funciona como um foyer de acesso ao auditório, programa com maior abrangência para o público. Além da condição de mirante, que é muito favorável. Embaixo nós temos o acesso mais restrito aos usuários, quem vai trabalhar no dia a dia, 2 andares de escritórios e salas de reunião. E também aqui existe um pátio, onde essa luz alcança até o subsolo, trazendo qualidade para quem trabalha no lugar. Então, é um projeto que a gente acha que trouxe qualidade tanto para o usuário, para o espaço mais privativo, quanto para o grande público e para a cidade também, né? Ele propõe um diálogo e uma franqueza muito grande com a cidade. É o uso público dentro do espaço privado. Infelizmente, esse projeto ele não foi construído, mas essa é uma realidade também bastante presente no escritório de arquitetura, né? Você fazer um projeto e depois ele não ser executado, mas isso acaba trazendo para a gente um acervo de algo que não foi feito, mas que numa situação futura, onde apareçam terrenos com as mesmas características, a gente pode usar já uma reflexão que foi feita. Isso acabou acontecendo numa residência, uma situação parecida, nós trouxemos esse repertório que acabamos desenvolvendo aqui.
Então, por isso que é muito representativo para a gente esse projeto. Bom, essa é a casa LLM. Ela foi projetada durante o ano de 2011 e construída em 2012 e 2013. Ela foi um projeto também muito importante para a gente, porque era um terreno em que tinha muitos desafios técnicos. E o proprietário nos chamou para conhecer o terreno. É um terreno que tem 3.800 metros, desce 15 metros, tem 200 árvores de vegetação nativa, é um cerrado estágio médio, com árvores de 40, 50 anos. E ele nos perguntou se era possível construir uma casa aqui. Então, observando bem o terreno, eu disse a ele se ele aceitava o desafio. A casa, depois conversando um pouco com o proprietário, para entender o que ele esperava da casa, tal, eu comecei a perceber que essa casa era um símbolo de uma mudança de estágio da vida. Ele tinha vendido uma empresa que ele construiu durante muitos anos e queria fazer uma casa que significasse um pouco isso. Então, a família que ia morar nessa casa é um casal e 2 filhos, que na época tinham 6 e 8 anos. Então, o primeiro desafio da casa e um desejo do projeto foi fazer com que a casa pudesse funcionar, mesmo sendo uma casa muito grande, bem para uma família muito pequena. Então a gente optou por fazer um pátio, a casa de certa forma toda voltada para ele, e de todos os ambientes você consegue enxergar os outros espaços da casa. Então dessa forma é possível um contato visual e até um grito, chamar uma pessoa, para que a vida ali pudesse ter um pouco essa conexão. É uma casa que tem 1.200 metros quadrados, já era um desejo inicial do proprietário, ter uma casa com bastante variedade de espaços e que pudesse receber pessoas. E então, com esse objetivo, a gente procurou essa solução técnica que funcionou muito bem. A outra questão, que é a questão do lugar, a gente procurou fazer a casa em estrutura metálica, porque era muito difícil a gente chegar com um concreto armado, fazer escoramento, seria um trabalho de muita gente, esforço humano meio sobrenatural para conseguir construir essa coisa toda em concreto. Então, a gente fez 2 arrimos e 2 empenas que serviam de ancoragem, em concreto armado, que serviam de ancoragem para toda a estrutura metálica que completava a casa. Ela foi montada, içada por um guindaste, que montou essa casa em aproximadamente 1 mês. E a gente conseguiu, com isso, preservar muito da mata nativa. Essa obra foi quase que uma cirurgia no terreno. Uma outra coisa que a gente observou foi que aproveitou a inclinação do terreno. Então é uma casa que tem 4 pavimentos, mas todos têm saída para o térreo. Então a gente também não criou ruas sem saídas, ambientes em que não fossem usados por não fazer parte da circulação. Eu acho que, de certa forma, a circulação na casa contemporânea, ela adquire uma nova forma de organizar o espaço. De certa forma, ela em si, você passando pelos ambientes, sem criar corredores e quartos e espaços conectados a ele, você consegue ter uma outra dinâmica na casa. Bom, depois que a gente fez esse projeto, surgiu a oportunidade de tocar a obra também. Então, essa foi mais uma hora em que a gente pôde ter um aprendizado grande. E eu acho que a maturidade de um arquiteto, a maturidade de um projeto, é entender o grau necessário da complexidade técnica para atingir determinado resultado.
Então, muitas vezes a gente acaba se seduzindo por grandes soluções, por espaços fantásticos, construções complexas, e esquece de avaliar qual é, de fato, o objetivo, o que se ganha com tudo isso. Então, essa casa foi uma aula para a gente, ela tem uma complexidade técnica grande, a gente tem um vão aqui de 24 metros, a gente içou 2 vigas de 10 toneladas cada uma, e essa casa agora está sendo habitada, eu tenho um prazer imenso em sempre visitá-lo por pequenas dúvidas, pequenas manutenções. Às vezes ele me diz, puxa, ainda tem espaços que eu não fui nessa casa, descobri há pouco. Então, eu acho que esse projeto foi legal de fazer por participar da vida da pessoa naquele momento e criar um espaço no qual ele também não esperava e agora ele pode se aventurar e descobrir o que pode ser uma arquitetura diferente e pensada especificamente para aquela família. Essa é a Casa Lens, ela foi construída em 2014, em São José dos Campos. Ela tem 200 metros quadrados e foi pensada para um casal. A gente procurou fazer uma experiência espacial que é a vivência desse casal num espaço contínuo. Então, ela está toda voltada para pela essa pequena praça, esse pequeno pátio, de modo que todos os programas da casa estão distribuídos e voltados a ele. Então, um objetivo importante era que a pessoa podia estar comendo, podia estar cozinhando, podia estar na sala, no quarto, mas de que ele tivesse ao mesmo tempo usufruindo desse espaço e podendo ter um contato de intimidade com o outro morador da casa. Então, ele sabe onde a pessoa está, se ele quiser encontrar, ele vai, se ele quiser vê-la, ele simplesmente vê. E de modo em que toda essa fluidez espacial poderia trazer uma nova experiência de vida. Uma outra coisa importante, eu acho que é a circulação da casa. A gente procurou não fazer também existe normalmente uma conta que o pessoal faz. Bom, tem os programas, 5 quartos, 3 quartos, 2 quartos, cozinha, sala, garagem e 20% de circulação, 10%, 15%. Enfim, eu acho que essa forma de enxergar o projeto de uma casa, pensando de uma forma mais contemporânea, ela já não faz muito mais sentido. A gente, considerando um espaço em que as coisas acontecem nele, a própria circulação já está inserida nesse projeto e já faz parte dessa experiência de morar. Então a gente procurou também fazer com que os espaços fluidos não tivessem essa marcação de lugares. Você sai de um lugar e chega em outro. Como ferramenta para criar os ambientes, a gente utilizou desníveis, meios níveis, e a gente acabou criando um espaço em que você passa pela casa, sobe no quarto, pega essa outra escada, chega aqui na cobertura, quase que um espiral. E aqui a gente aproveitou de uma situação geográfica muito interessante. A casa tem uma vista muito bonita da Serra da Mantiqueira. E nessa cota do alto, você consegue observar por cima da casa do vizinho, já construída, a Pedra do Baú. Uma pedra muito bonita que tem na Serra da Mantiqueira e que fazia parte da infância da moradora. Então esse programa da casa, ele quis construir uma coisa que não é burocrática. Ao mesmo tempo, com essa possibilidade, de não uma delimitação estrita dos ambientes, as pessoas podem usá-lo um pouco da forma que eles precisam. E durante um tempo de vida da obra, as necessidades
das pessoas, dos moradores, vão se transformando, né? Uma vez, lendo a autobiografia do Tadao Ando, ele fala que a visão de sustentabilidade também é importante considerar a capacidade de adaptação do edifício a uma nova cultura, uma nova sociedade, a uma transformação do tempo. E é isso que eu acho que é uma coisa importante de se pensar também num projeto de uma casa. Eles eventualmente podem mudar, uma outra família vai vir aqui, vão ter outros hábitos, e a arquitetura tem que ser capaz de permitir essa liberdade de uso. Uma coisa importante também, mais num aspecto técnico, essa casa tem um vidro curvo aqui no meio. Por que esse vidro curvo? A gente não queria criar uma aresta muito definida para esse espaço da praça. A gente sabe que o vidro curvo é uma coisa que encarece muito, mas com conhecimento técnico a gente consegue convencer a execução desse vidro. Então, antes, a gente sabe que para curvar um vidro, o que é caro é a forma para isso. Então, a gente ligou em empresas fornecedoras, viu quais formas eles tinham disponíveis, quais raios eles tinham, e a gente projetou considerando raios de formas já pré-existentes. Então, com isso, a gente conseguiu viabilizar a construção desse vidro curvo, criar esse recurso para casa, sem que no futuro, na hora de construir, criasse um problema. Olha, puxa, a gente vai ter que fazer uma adaptação, porque esse vidro é muito caro, tal. Então, também tendo um rigor técnico, a gente consegue, mais uma vez, com técnica, promover a liberdade e construir o espaço em que a gente procura. Esse é o projeto do edifício Hokkaido, em Jaguariúna, na região metropolitana de Campinas. E esse projeto nos foi encomendado por uma pequena construtora que chama Truz Engenharia, que a gente tem um profundo respeito e a gente já construiu um monte de coisa junto. Então eles tiveram a iniciativa de comprar um terreno e fazer a construção com recursos próprios para venda de apartamentos residenciais. O terreno, ele é um terreno de 600 metros quadrados e a proposta inicial era serem feitas 12 unidades de 60 metros quadrados aproximadamente. Bom, a gente foi até o terreno, estudou a legislação de Jaguariúna e a gente observou que a cidade só permitia que fosse construído edifícios de 4 pavimentos. A solução trivial, que toda a cidade repete, é construir 3 andares de unidades, o que daria 4 unidades por andar, e deixar o térreo em pilotis para estacionamento. A gente, procurando informações na lei, descobriu que até 1,5 metro acima do nível da rua era considerado térreo. Então, com isso, a gente optou por levantar o edifício, esse 1,5 metro, chamou essa cota de térreo e conseguiu fazer o subsolo rebaixado somente mais 1,20 metro. Com isso, a gente conseguiu evitar com que sejam construídos subsolos. Para um terreno pequeno isso é um problema, porque muito espaço a gente gasta com rampas e acessos, sobra pouco para carro, além de ser uma obra um pouco mais complicada. Murinhos de arrimo de 1,20 metro são relativamente simples de serem construídos, a gente já fica com a ventilação toda garantida. E dessa forma a gente conseguiu também colocar mais 3 apartamentos no empreendimento todo. Então a gente apresentou um projeto com 15 unidades. Isso foi uma forma de conseguir identificar essa oportunidade do terreno e favorecer o investidor nesse sentido. A contrapartida, que foi numa conversa, a gente disse, bom, a gente conseguiu aumentar o número de unidades, então vamos pegar esse lucro em
função disso, dessa maior densidade, e investir nos caixilhos. Então, a gente tem janelas muito mais generosas que o trivial. Ela custou 1/15 do prédio, porque até o fornecedor de caixilhos ficou com o apartamento como pagamento ao fornecimento desse item. E a gente criou uma situação com o projeto de arquitetura no qual a gente conseguiu ter uma unidade de melhor qualidade, o empreendedor conseguiu obter o lucro que ele desejava e a gente conseguiu fazer uma arquitetura em que a gente acreditava, com janelas maiores e uma melhor iluminação, uma melhor qualidade do espaço. Bom, o sistema construtivo também foi uma coisa que a gente veio desenvolvendo há um certo tempo. A gente tem uma laje de transição em concreto armado, moldado em loco. A gente levanta, cria essa base de apoio e depois a gente constrói paredes em alvenaria estrutural e lajes com painéis pré-fabricados montados no outro sentido. Com esse sistema, a gente evita a necessidade da construção de escoramento e formas de madeira, o que também dá uma economia e uma boa dinâmica para a construção. E isso para uma construtora, essa comunicação entre o construtor, o empreendedor, o incorporador, o arquiteto, ela precisa ser, quando ela ocorre de uma forma inteligente, na qual todo mundo entende o seu espaço e trabalha de uma forma cooperativa, a gente consegue desenvolver um projeto no qual ele, de fato, se torna melhor. Então, era importante, e foi uma característica do trabalho com essa empresa, em que tudo que a gente projetava tinha que ter um argumento técnico muito contundente. Tudo tinha que ter motivo. E quando a gente conseguiu projetar tirando tudo que era inútil, de fato, da obra e conseguindo ter essa objetividade extrema no projeto, na concepção do edifício, tudo caminhou bem. A prova é que o terreno de trás, também mais ou menos dessa mesma natureza, foi adquirido agora, está em obra. Estamos fazendo um segundo projeto com essa mesma cara, com esse mesmo partido. Essa é uma residência em São José dos Campos que nós projetamos para um casal de amigos que tem 3 filhos e um terreno de 1.300 metros quadrados e uma área construída de 630 metros aproximadamente. A premissa desse projeto é que fosse feito uma casa com telhado. Então, isso proporcionou um desafio interessante. Nós partimos para a solução de um grande plano inclinado, né, um telhado de 400 metros quadrados. Então, nós resolvemos explorar espacialmente e esteticamente esse grande plano inclinado. E a estrutura metálica permitiu que a gente explorasse, né, os grandes vãos. Essa sala acaba tendo uma grande amplitude sem nenhuma interferência estrutural presente nela. Aqui também temos um mezanino com uma sala de TV e um escritório. E depois um corredor que leva para os quartos, na parte superior. E no térreo também temos as atividades mais funcionais, cozinha, área de serviço e uma pequena sala de ginástica. E também um quarto de hóspedes e uma brinquedoteca que dão para esse grande pátio. A implantação da casa, juntamente com a piscina, gerou esse grande pátio central. Um gramado sem nenhuma interferência paisagística que funciona como um grande playground da casa. E toda a casa se volta para esse gramado. Os quartos têm essas amplas janelas que funcionam como varandas e lembram as varandas dos sobrados coloniais de algumas cidades brasileiras. E todos esses quartos se voltam para esse gramado, né, para esse pátio,
central da casa. Na extremidade da piscina, fizemos uma estrutura que proporciona uma sombra. Ali instalamos 24 painéis fotovoltaicos que geram 30 kWh mês cada painel, totalizando 720 kWh mês, uma produção bastante significativa. Também existe uma cisterna de 5.000 litros que capta toda a água do telhado e irriga o jardim automaticamente. Nessa casa nós tivemos a oportunidade de explorar um partido inusitado, o plano inclinado, e também o uso de alguns recursos tecnológicos. Hoje a casa está em pleno funcionamento, faz alguns meses, e eu acredito que estejam todos satisfeitos, os usuários, as pessoas que estão aqui dia a dia, nós arquitetos e também o construtor, que teve um empenho bastante grande para realizar essa residência. Foi projetada por um casal de amigos que tem uma filhinha. A ideia do casal era morar numa residência onde eles estivessem cercados por verdes, matas, bosques e hortas. Então é um terreno de 2.300 metros quadrados, ele é bem amplo, com aclive bastante intenso. E a nossa proposta foi implantar a casa bem na área central do terreno, de maneira que isso pudesse proporcionar uma grande fluidez, com amplas vistas e acesso contínuo em todos os níveis da casa. Então, uma vez consolidada a construção e os seus platôs de uso, o paisagismo entra como um componente bastante importante que oferece essa condição da mata, do verde. Como a casa está implantada no meio do lote, nós construímos uma rua de acesso que chega até ela, proporcionando um percurso interessante. A casa foi concebida em 2 níveis. Na parte superior estão os grandes espaços integrados, sala, cozinha, churrasqueira, varanda e piscina. A varanda é uma laje que fica em cima dos quartos. E aqui nós usamos amplos caixilhos que proporcionam a integração plena entre o espaço interno e externo. Também existe uma vista bastante interessante da cidade e de um bosque na frente. Na parte de baixo estão os ambientes mais privativos, com 4 quartos, que se estendem para um gramado como uma pequena praça. E também temos uma sala aconchegante que recebe luz através de uma fresta entre os quartos. Nós usamos o concreto armado como sistema construtivo. Isso trouxe uma liberdade muito grande para a disposição dos ambientes. Eles são bem distintos. E na cobertura da casa resolvemos explorar a plasticidade do concreto armado. Desenhamos uma forma livre, com raios de concordância padronizados. Isso trouxe uma boa agilidade para a produção das formas e na concretagem. Nós também usamos alguns pilares metálicos que trouxeram muita leveza e elegância para essa estrutura.